Oi, eu sou a Stephanie e esse é o podcast com Alma, quarta temporada. Hoje eu tô aqui talvez para continuar a coragem que eu disse no último podcast que eu teria para compartilhar uma coisa com vocês, por mais que depois daquele podcast eu ainda tive coragem de compartilhar isso já lá no Instagram, mas eu acho que hoje é um dia muito bonito, inclusive, para contar essa história para vocês. Talvez essa história vá recheada de esperança e também de verdade, como sempre, com a minha alma aqui para a alma de vocês. Hoje eu tô aqui para contar, para compartilhar com vocês sobre o Rafael. O Rafael é meu namorado, ou eu diria meu namorido. O Rafael, que é um homem maravilhoso que eu tive e tenho o privilégio de conhecer e de que agora ele faz parte da minha vida, da minha caminhada, de uma forma muito bonita. E eu quero contar para vocês como foi que Rafael chegou na minha vida. Eu conheci o Rafael no Tinder. É isso mesmo, meu povo. Eu conheci Rafael no Tinder. Eu que sou uma senhora que moro na floresta, vou conhecer pessoas de que jeito? Não há outro jeito, né? A não ser meios de comunicação. E aí, conheci o Rafa no Tinder há pouco mais de um mês. Acho que um tanto mais de um mês, assim. Acho que já deve ter quase 2 meses, se eu não me engano. Não lembro a data certa, exata, porque não olhei lá na nossa conversa no WhatsApp, mas sim, eu conheço o Rafa talvez há uns 2 meses. E o Rafael foi meu primeiro ghosting. Sabe o que é ghosting? Quando um ser humano marca que vai fazer um negócio e não faz. Ele não vem conversar com você pessoalmente. O Rafael marcou comigo, falou comigo até algumas horas antes do encontro que marcamos, que na verdade marcamos dele vir aqui na minha casa, tem até o momento. E o Rafael desapareceu no mapa. E eu zoei muito com isso. Eu nunca tinha recebido um ghosting, eu já tinha lido muito sobre isso, pessoas que falam empolgadas e desaparecem. E eu ri muito. Eu lembro de falar até com outras pessoas que eu conversava do Tinder, de que eu tinha levado o primeiro ghosting e todo mundo me zoou e riu junto comigo. Ah, para tudo na vida tem uma primeira vez. Pois bem, eu então segui a minha carreira solo de moça solteira e acabei ficando fixa com uma outra pessoa. Só que esse ser humano, sabe um ser humano que não viu a alma da outra? Era o que essa outra pessoa me trouxe nesse período que eu fiquei lá, tentando ver se ia dar alguma coisa, sabe? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. E aí eu falei com esse outro ser humano e disse: olha, não dá para ficar esperando você decidir a volta dos dinossauros. Eu vou continuar minha caminhada. E se for pra gente ficar junto, a gente vai se encontrar na vida. E aí eu reinstalei o Tinder. E quem estava lá, meu bem? Rafael estava lá. E aí, quando eu vi ele, eu falei: ai, que filha da mãe, ele ainda tá aqui. E aí curti, só de sacanagem, o perfil dele. Logo depois que eu curti, ele me curtiu. E aí ele me mandou mensagem. E aí eu sacaneei ele. Falei: oi, moço, você tá bem? Aí ele falou: meu Deus, achei que eu tinha perdido a mulher da minha vida. E aí eu ri muito. Falei: ah, ué, eu continuo aqui. Ainda brinquei com ele. Ele: claro que não. Eu vim te procurar aqui e você não tava mais. E eu tô te procurando tem 2 semanas, acho que 2 ou 3 semanas. E aí eu falei pra ele: ah, é que eu desfiz o outro perfil do Tinder e agora que eu refiz esse. E aí ele falou pra mim que o telefone dele tinha dado problema um pouco antes dele vir me ver. E foi por isso que ele não veio, porque não tinha comunicação. Ele correu pro Tinder e eu não tava lá mais. Ou seja, nos desencontramos. Mas quando o negócio é para ser, como diz uma frase que eu postei esses dias,
O que é para ser da gente tem muita força. E essa minha história com Rafa mostra isso, sabe? O que é para ser tem muita força. E aí, por fim, ele falou: Eu quero te ver. E eu ainda não peguei o celular. Eu vou pegar o celular daqui, sei lá quantos dias. O celular novo, porque o dele caiu de cara no chão e espatifou. E aí ele me disse que ia, né, arrumar o celular e ele ia me chamar, que ele queria me ver. E eu falei: Putz, agora não vai dar, porque eu tô indo viajar segunda-feira. Só se a gente se vê no domingo, mas o Rafael trabalha, né? O Rafael, por sinal, é um chefe de cozinha e dos melhores, assim, sabe? Olha a sorte que dei, ainda por cima. Muito bem, eu viajei e antes de voltar, aliás, eu viajei e a minha alma não queria ter viajado. Eu não queria ter ido. E eu mal cheguei em Amparo, né? Que é para onde eu estava viajando uma vez por mês. E eu queria voltar para casa. Eu não queria ficar lá. Em Amparo, eu conheci um moço incrível que é o Mateus. E o Mateus é um presente assim da divindade. Pensa num moço maravilhoso. É Mateus. E o Mateus, quando eu compartilhei com ele que eu queria vir embora, eu falei: Mateus, eu não sei o que está acontecendo, eu quero ir embora. O Mateus falou para mim: Friga, eu acho que você tem que ir embora. E eu acho que quando você chegar em Peruíbe, a sua vida vai mudar. E eu falei: Nossa, mas que doideira. Aí ele falou: Eu acho, é por isso que sua alma tá te pedindo para ir embora. E eu, que ia ficar lá 3 semanas, antecipei minha vinda e vim. Quando eu avisei o Rafael de que eu estava vindo para cá, ele falou para mim: Assim que você chegar, eu vou te ver. E aí eu, mas que coisa estranha, porque nós falamos há uma semana e pouquinho que eu fiquei viajando. E eu achei tão estranho, porque ele ia trabalhar no restaurante todos os dias até as 23. E ele falou: Não, eu vou te ver. E não é que ele veio no dia que eu cheguei de viagem. O Rafael chegou por aqui e nós tivemos uma conversa imensa e linda sobre a vida, as nossas histórias, tudo que a gente já havia passado. E quando eu falei com o Rafael a primeira vez, eu falei: Ai, que coisa estranha. A sensação que eu tinha era que eu estava conversando comigo. E mesmo as coisas mais picantes que a gente conversou no começo, era muito louco, porque a sensação que eu tinha era de que aquele moço era eu, era um troço muito estranho. E eu ainda cheguei a comentar isso com as minhas amigas. A sensação que eu tenho é que eu tô conversando comigo. Parece que a gente gosta da mesma coisa, parece que tudo parece igual. E aquilo me assustava profundamente. Quando eu encontrei com o Rafael, a energia do Rafael é uma energia muito pura, muito limpa. E eu fiquei olhando para ele, eu falava: gente, que doideira. Eu já senti a energia dele à distância, né? Claro, eu sou bruxa, mais que obrigação sentir a energia da pessoa, mas eu sentia a alma do Rafael. Não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. E muito antes da gente brincar, se é que você me entende o que é brincar, a minha alma já tinha se conectado com a dele. E eu pensei assim: independente se esse moço for ficar ou não na minha vida, porque eu já tinha passeado um tanto, cara, como valeu a pena conhecer esse ser humano que eu tô conversando, sabe? Pessoalmente dessa vez, né? E aí, o Rafael me falou uma coisa. Ele disse pra mim assim: como uma mulher como você tá solteira? Aí eu olhei pra ele e falei: olha, querido, fica aí o questionamento. Também estou me perguntando um pouco disso.
mulher como eu está solteira e brincando com ele. Aí ele, não, eu tô falando sério. Meu Deus, você é muito rara. E aqui eu quero fazer um corte e falar para você sobre Cláudia. Olha que novidade. Cláudia, minha amiga, de todos os dates que tive nessa vida, e eu sempre compartilhei um tanto deles com as minhas amigas, inclusive com Cláudia. Cláudia me falou assim: não me conformo que esses homens saem da sua casa e não viram a sua alma. Esses moços não viram sua alma, porque no dia que um homem estiver com você e ver a sua alma, ele não vai deixar você ir embora mais. E eu achava tão fofinho essa fala de Cláudia. Quando o Rafa falou isso para mim, eu eu lembrei na hora dessa fala da Cláudia para mim. E eu brinquei com ele, né? E aí ele falou assim: "Não, eu tô falando sério". Aí, um pouco depois ele me pediu para olhar para ele, que ele queria me falar uma coisa séria, e eu olhei para ele e ele disse para mim: "Você quer namorar comigo?". E aí eu falei para ele: "Assim? No primeiro encontro, desse jeito?". E ele falou: "Eu não posso perder você. Eu quero você para minha vida". E eu fiquei olhando para a cara dele e ao mesmo tempo que parecia que ele era louco, eu falei: "Nossa, meu Deus, acho que eu vou correr, vou mandar ele embora e vou sair correndo, né?". Eu lembrava da fala da Cláudia para mim. E aí eu falei para ele: "Você quer namorar comigo? Tem certeza?". Aí ele falou: "Tenho". E eu fiquei olhando para ele, isso dia 1º de maio. Eu fiquei olhando para ele, tipo, que moço doido. E meu Deus, mas Cláudia falou isso para mim. Sabe essa dualidade ótima? Muito bem. O Rafa foi embora no dia seguinte, até porque eu moro no mato, né, meu povo? Então, coitado do moço, como é que vai embora? E ele me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha aceito namorar com ele. Eu falei: "Ó, moço, não, calma aí, vamos conversar. Não é assim as coisas. A gente precisa conversar, a gente precisa entender também que nesse campo, o que é que a gente quer da vida, né, e tal". E aí no domingo, o Rafael voltou para cá, e aí sim conversamos sobre planos da vida, objetivos e desejos de fazer coisas e tudo mais. E aí sim eu aceitei namorar o Rafael. E eu tô contando isso aqui e quero voltar a algumas casas para te dizer assim, ó. Na primeira conversa com o Rafael no Tinder, naquela primeira vez lá do ghosting, o que o Rafael falou para mim a primeira vez foi: eu tenho 36 anos, eu sou chefe de cozinha, eu tô em Peruíbe há pouco tempo, porque eu saí de São Paulo e voltei para cá, porque eu tenho 2 filhas e elas são o amor da minha vida e eu estou procurando uma pessoa que não tenha ciúmes delas. Na hora que ele falou das filhas dessa forma, eu pensei: putz, eu não queria ninguém com filhos, até porque eu não tenho filhos. Por que eu não queria ninguém com filhos? Porque eu não queria viver uma vida tendo que explicar para esse homem que ele precisa ser pai. Porque o que a gente vê no mundo ali fora são homens que não são pais de verdade, né? São progenitores. E talvez essa seja a maior qualidade do Rafael: ser pai da Rafaela e da Maria Alice. A Rafaela tem 14 anos, quase 15, e a Maria Alice tem 5 aninhos. A Maria Alice, por sinal, é autista nível 1, e esse pai fez questão de falar isso, e por sinal é Rafael quem leva ela para as terapias, né, que são tão necessárias para uma criança autista. E o Rafael é um dos pais
mais maravilhosos, se não o mais maravilhoso que eu conheço. E talvez seja esse o maior campo de admiração que eu tenho por esse namorado, por esse homem, né? Uma das minhas maiores preocupações nessa vida solteira que eu vivi até agora há pouco era quem seria o homem que estaria do meu lado. Será que esse homem toleraria estar se relacionando com uma bruxa? Será que porque sim, o preconceito é absurdo. Será que esse homem toleraria estar se relacionando com uma mulher livre? Porque e especialmente uma mulher que fala sobre sexualidade de uma forma aberta e assim será ainda mais. Será que esse homem será capaz de ver a minha alma, de ver a verdade da minha alma e de valorizar a minha alma? Eu juro que, apesar de aconselhar e de dar muita esperança para as minhas amigas, para terapiadas, para mentoradas, eu tinha o mesmo medo de quem é o guardião da sacerdotisa, eu que sou uma mulher medicina, né, que trabalha com o sagrado, inclusive, quem é o homem que mereceria estar do meu lado? Eu bati na trave uma única vez e olhei para essa outra pessoa e falei, mas falta isso aqui. Quando eu encontrei o Rafa, e eu provavelmente sei que você já deve ter batido na trave por aí também em alguns momentos. Quando eu encontrei o Rafael, eu lembrei de uma fala da titia, da minha tia Silvana, que é assim, filha, nesse processo solteira, você vai ver que às vezes você vai querer a bondade de um, o esforço no trabalho do outro, o modo como o outro na intimidade funciona, o modo como sei lá o que, enfim. Só que você nunca vai encontrar uma pessoa completa. Então, não se iluda. Quando eu conheci o Rafa, eu até mandei áudio pra Titi e falei, Titia, lembra que um dia você falou pra mim que era pra eu não ficar tão exigente, que eu nunca ia encontrar todas as características que eu queria em um homem só? Aí ela falou, lembro. Eu falei, pois é, eu preciso te dizer que eu encontrei isso. Todas as características mais importantes pra mim em um homem, eu encontrei no Rafael. E eu estou dizendo isso aqui não pra encher a bola do namorado, e nem pra fazer propaganda do namorado. Mas para dizer que mesmo que o Tinder tenha sido a busca de uma agulha no palheiro, e eu conheci pessoas maravilhosas por lá, por sinal, para quase todas que eu disse que estava namorando, o que eu recebi foi felicitações, pessoas felizes, dizendo que eu merecia, porque eu era uma pessoa incrível e lá lá lá. Então, algumas pessoas até viram a minha alma, mas não estavam prontas para um relacionamento, talvez. E o Rafael estava. E o Rafael me viu. E eu posso dizer para você que eu vi o Rafa também. E por trás de todas as qualidades, claro que também tem os defeitos. Rafael é o ser humano que esquece de fechar o box do banheiro. O Rafael é o ser humano que usa o meu creme de cabelo e esquece de colocar ele com o rótulo virado para frente. E eu tô falando disso para compartilhar também que esse namorado se tornou meu namorado na segunda semana. Ele falou para mim assim: "Não sei se você tá sabendo, mas eu vou casar com você". Aí eu falei: "Meu Deus, você me pediu em namoro da última vez e agora você já tá falando em casamento?" Aí ele falou: "É, eu vou casar com você". E eu zoei ele de novo, né, e tal. E aí pensei, por que a gente não mora junto? E aí fiquei internalizando isso, falei, mano, eu devo estar muito louca. 2 semanas e eu tô falando de morar junto.
E aí ele me trouxe isso nas entrelinhas. E aí eu falei pra ele, tá aí, eu acho que seria uma boa, a gente podia morar junto mesmo. E pois é, na segunda semana nós escolhemos morar juntos. E o Rafael, nesse momento, e eu estamos morando juntos no meu apartamento, com projeções de em breve termos uma casa, porque, como eu falei que o Rafael é muito parecido comigo, o Rafael também gosta das mesmas coisas que eu e plantas é uma delas. O que esse podcast falando desse sagrado masculino, desse sol que chega na minha vida, serve, por mais que eu esteja bastante introspectiva, inclusive, nesse dia 11 de junho, que é o dia que eu estou gravando esse podcast. E por ser à noite, né, o modo como eu funciono à noite é diferente de manhã, mas eu faço questão de gravá-lo agora, para que esse podcast saia amanhã de manhã. O Rafa é um presente. E eu falo muito isso para ele algumas vezes, que ele é o meu presente. Ele não é um homem perfeito, mas eu também não sou uma mulher perfeita. Como eu falei, uma das coisas que eu mais admiro no Rafa é o pai que ele é para as filhas. Eu sei que é tão pouco tempo de relacionamento, mas a sensação que eu tenho é que estou junto com o Rafael há muitos anos. O Rafael tem uma alma bonita. Ontem eu passei muito mal, hoje de manhã também, com o meu ciclo desse mês, meu ciclo menstrual desse mês me destruiu. E eu vi esse homem do meu lado todo o tempo, preocupado e prometendo para mim que ele vai cuidar de mim toda vez que eu precisar. No passado, uma das coisas que eu trabalhei na minha terapia era o medo de adoecer, porque eu estava casada, mas eu me sentia sozinha se adoecesse. E eu lembro da minha terapeuta dizer, mas a pessoa que a gente está casado ou se relacionando, ela é a sua primeira rede de apoio. Se isso não está acontecendo, é porque você merece uma rede de apoio de verdade. E ontem, enquanto eu não conseguia nem ficar em pé direito, por causa da fraqueza, o Rafael se mostrou ser a minha rede de apoio na vida. E eu acho que é isso que faz uma relação saudável. Não é só na intimidade ou quando nós estamos íntimos. Durante esse processo da gente ainda não estar morando junto, teve um dia que o Rafael veio dormir comigo. E estávamos os dois tão exaustos que só dormimos. E uma amiga me disse assim, se você precisava de uma declaração de amor, essa foi a maior. Porque ele não está interessado no seu corpo, ele está interessado na sua alma. E para mim foi uma surpresa um homem vir até aqui para dormir apenas comigo. E ele falou para mim, ainda no dia seguinte eu pedi desculpas da gente ter só dormido. E ele falou para mim, mas eu não estou com você por causa dessa outra parte. Eu estou com você por causa de você. E aí, nesse podcast bem melequento, cheio de pausas nas minhas reflexões aqui, eu quero te dizer uma coisa, se você é uma mulher solteira, e eu sei que muitas mulheres solteiras me escutam por aqui. No começo dessa relação, eu falava com uma amiga, com Raquel, que parecia que eu estava sonhando. O Rafael é um presente e um sonho bonito de ser vivido. Por quanto tempo nós dois ficaremos juntos? Até que os acordos sejam quebrados, se forem. Se não forem, eu espero ficar bem velhinha do lado dele. Na verdade, eu esperei por ter família a minha vida inteira. E é engraçado como algumas vezes eu olho para o Rafa e eu penso,
se eu escolhesse ter filhos, seria com esse homem, porque ele é um homem muito especial. E eu sei que existem homens como Rafael espalhados por aí, presos talvez em relações abusivas, presos dentro das próprias emoções, achando que mulheres que vão valorizar essa alma bonita não existem também. E eu, toda vez que Rafael faz alguma coisa gentil comigo, ou só existindo no dia a dia, e eu olho para ele e admiro ele nos meus pensamentos, eu projeto na minha mente que as minhas amigas possam encontrar uma pessoa assim também. E eu quero projetar isso aqui para você como uma boa fala de bruxa, que você também encontre um Rafael na sua vida, ou que você encontre uma pessoa como eu que vá valorizar o Rafael que você é internamente, se você for um menino. Eu sei que nenhum relacionamento é perfeito, e o meu relacionamento com o Rafael está muito longe de ser perfeito, muito distante de ser, até porque o Rafael traz uma bagagem intensa, mas acho também que quando a gente quer o bem de uma outra pessoa, quando a gente ama estar com uma outra pessoa, a gente aprende a ser adulto e a resolver as coisas com um diálogo, com conversa, com alinhamentos. E nós já tivemos algumas conversas de alinhamento. Antes do Rafael chegar, eu fiz um ritual chamado Renascimento, junto com Valéria e Atma, que é um casal de amigos muito amados lá em Campinas. E no Renascimento eu escrevi o homem que eu queria na minha vida, que eu estava pronta para um relacionamento sério, que eu estava cansada de passear. E eu descrevi o Rafael. Exatamente ele. E um pouco antes de viajar para Amparo e Campinas, né, para participar desse ritual, vamos chamar assim, né, um processo terapêutico, que foi o renascimento, eu escrevi na lateral da minha cama, do lado aonde eu queria que o sol da minha vida dormisse, eu escrevi que eu tinha a sorte de um amor tranquilo. Eu tenho a sorte de um amor tranquilo, antes mesmo de eu ter. E eu posso dizer hoje que eu tenho a sorte de um amor tranquilo, com todas as intempéries e com a bagagem desse amor. E que eu acreditava que isso era quase impossível de acontecer. Apesar da pontadinha da fé da bruxa lá no fundo, assim, ó, de que eu ainda ia encontrar um homem bom e que merecesse estar do meu lado, e essa é realmente a verdade, porque eu sei a divindade que sou eu, a mulher incrível que sou eu. Agora, com quem compartilhar essa existência era a minha pergunta para o universo. Eu nunca duvidei de que encontraria o Rafael. Eu só não sabia qual era o nome dele. Eu não sabia qual era o rosto dele. E hoje estar com o Rafael e fazer esse podcast aqui em pleno dia 12 de junho é, antes de tudo, uma transferência de esperança para quem, nesses tempos turbulentos e dolorosos, também está procurando alguém para compartilhar a vida. Como eu falei, esse relacionamento não é perfeito e nem há de ser. Nós somos dois humanos imperfeitos tentando construir uma relação saudável. Mas para muito mais do que a intimidade, a esperança da sabedoria individual e da sabedoria de duas pessoas que juntas querem construir dessa vez uma relação um pouco mais justa, um pouco mais de troca, porque o Rafael, né, foi casado por muitos anos, acredito, acho que 15 anos,
Eu fiquei casada por 19 anos e quando a gente sai de relações muito longas, acho que é difícil a gente conseguir se abrir para o amor com muita permissão, até por causa das bagagens da vida. E eu posso dizer hoje que eu tenho a sorte de um amor tranquilo, com um homem que eu admiro, com um pai incrível, que eu queria muito que soubesse disso, que a maior admiração por ele é pelo pai que ele é para as filhas. E eu poderia comentar coisas muito gigantescas aqui sobre isso tudo, mas eu estou tentando manter a privacidade, não só minha, né, como desse namorado e dessas criaturas lindas que ele traz nessa bagagem. Mas eu sei quais são os motivos dessa admiração por ele. Eu sei de todos eles e até dos que ele não compartilha. Para o Rafa, que vai ouvir esse podcast depois, eu tenho tanta sorte de ter você, meu príncipe, do jeito imperfeito que você chega, mas eu honro você estar aqui. Que sorte ter encontrado você. Que bom que nada antes e nada um pouquinho depois de você deu certo, porque eu consegui te achar. E eu tinha perdido você. E como eu brinquei com você, você acredita que tinha me perdido também? Que bom que a divindade, que Deus e a deusa, porque eu não falei isso aqui, mas Rafael é cristão, namorando uma bruxa e talvez já enfrentando tantos julgamentos por isso. E isso talvez seja assunto para um outro podcast. Que bom que eu te encontrei, meu príncipe. E eu espero que o tempo que a gente esteja junto seja uma eternidade ou meia eternidade, que a gente possa se fazer bem, se ouvir e que o nosso amor transborde do jeitinho que ele está transbordando agora nesses 32 minutos de podcast. E para você que está procurando um Rafael para sua vida, esse já está ocupado, é óbvio, mas que a deusa e o Deus sejam maravilhosos com vocês e que vocês não percam a esperança de encontrar alguém e a sorte de um amor tranquilo, porque ele existe sim. É uma questão de procurar, é um garimpo, mas em algum momento a gente encontra uma pedra preciosa. Que sorte a minha de ter encontrado a minha pedra e que essa esperança e essa sorte possa ser transferida a partir desse podcast. Se você me escutou nessa história, que eu tenho certeza que podia ser muito maior, mas como sempre, isso aqui não tem roteiro e sempre tem um pouquinho de choro, eu agradeço e honro a tua escuta. E para o Rafa, meu príncipe, meu futuro marido, como ele me chama de futura esposa, gratidão por tanto em tão pouco tempo. Nos amo e nos honro. E a gente se vê num próximo podcast com alma e apaixonada e amando e sendo amada por aqui. Um beijo para vocês. Feliz ano inteiro dos namorados. E é sempre tudo sobre o amor, do lado de cá também. Um beijo para vocês. Até a próxima.